eu sou o Dr. Amauri, médico oncologista, e hoje vamos falar de um assunto muito importante, extremamente comum nas provas de residência e do Revalida. Vamos falar sobre hemorragia digestiva alta, um assunto muito comum e também uma causa clínica muito comum. O que vem a ser hemorragia digestiva alta? O próprio nome está dizendo, é um quadro de sangramento do trato gastrointestinal alto. Qual é o limite para eu definir o que é trato gastrointestinal alto? É o ligamento de Treitz. O ligamento de Treitz é nada mais nada menos que um ligamento que determina aonde termina o duodeno e aonde se inicia o jejuno. Qualquer sangramento acima disso, no trato gastrointestinal, que vem do esôfago superior até essa área, nós classificamos como hemorragia digestiva alta. Olá! Continuando o nosso tema de hemorragia digestiva alta, vamos falar sobre o diagnóstico e os sintomas e a apresentação clínica da hemorragia digestiva alta. O principal sintoma e clínica da hemorragia digestiva alta é o vômito com sangue. O que é o vômito com sangue? É a hematêmese. Aquele indivíduo que tem uma grande quantidade, um grande volume de vômito, sangue vivo, nós classificamos como hematêmese. Esse mesmo indivíduo, eventualmente, pode não ter hematêmese, mas ele pode se apresentar com as fezes escuras, o que nós chamamos de fezes tipo borra de café. O que é isso? Significa que esse sangramento foi lá em cima, alto, acima do ângulo de Treitz, e ele passou por todo o trato gastrointestinal e foi digerido. Por isso ele chegou enegrecido lá no final. Esse nós chamamos de melena. Para confirmar se isso é sangue, jogue água oxigenada que você vai confirmar. Borbulhou, é sangue. É um outro sinal da hemorragia digestiva alta. Voltando aqui no EasyPass Med, falar sobre hemorragia digestiva alta, complementando os outros vídeos a respeito do diagnóstico e da anatomia, vamos falar das causas. A principal causa de hemorragia digestiva alta são as úlceras pépticas. A segunda causa mais comum são as telangiectasias. E uma terceira causa muito importante chama síndrome de Marolle-Weiss, que é nada mais nada menos que aquele indivíduo que tem um vômito muito coercivo, ele tem lacerações no trato gastrointestinal alto e isso pode sangrar. Como que eu diagnostico, além dos sintomas clínicos? O principal exame para diagnóstico chama-se endoscopia digestiva alta. E a endoscopia é tão importante que ela não só dá o diagnóstico, como ela também já é terapêutica, ela trata o problema. E como que nós tratamos a hemorragia digestiva alta? Isso vai depender do grau da hemorragia digestiva alta. Para saber mais sobre o grau da hemorragia digestiva alta, nós teremos outra aula para falar sobre choque. Choque, que são classificados em 4 graus, esse sintoma, os sintomas do choque, que vão ser importantes para nós sabermos qual é a forma de tratamento. Mas basicamente, os indivíduos que têm um quadro de hemorragia digestiva alta leve, você basicamente avalia se esse paciente está bem e faz uma endoscopia, que além de diagnóstica, será terapêutica. Se esse paciente tiver um quadro de hemorragia digestiva alta muito intenso, esse indivíduo pode apresentar um choque grau 4. E esse indivíduo terá que ser hospitalizado, ir para o CTI, ser estabilizado e aí sim você vai pedir uma endoscopia. Não necessariamente você deva fazer a endoscopia imediatamente quando ele chega, mas sim esse paciente, se possível, estabilizado e aí fazer a endoscopia. Mas se eu não conseguir estabilizar esse paciente continuar sangrando,
Chama o endoscopista, sim, mesmo que seja às 3 horas da manhã, para ele dar o diagnóstico e, se possível, tratar esse paciente com os métodos que a endoscopia tem de várias formas. Isso será um assunto para outro momento. Nos contacte, venha para o EasyPassMed. Se você tiver alguma dúvida, me mande um e-mail a mauri@easypassmed.com.br.